A alegria de conversar com você novamente a partir de agora em mais um programa Nossa Classe, aqui direto da capital brasileira, levando as informações, os bastidores, as notícias e principalmente conhecimento a você, nosso telespectador. Um produto do Grupo Bandeirantes de Televisão da Rede Bandeirantes, com as suas 9 emissoras em todo o Nordeste do país e mais a nossa Band Amazonas para o Norte brasileiro. A gente hoje vai conversar com um jovem político brasileiro, ele que já foi prefeito, já foi secretário estadual de saúde, deputado estadual e está exercendo o seu mandato de deputado federal. Comandou a mais importante comissão de atendimento da sociedade brasileira, que é a Comissão de Saúde da Câmara Federal, e tem muitos temas, como médico e como cidadão, para conversar conosco a partir de agora. Estou falando do Dr. Francisco, deputado federal do PT do Piauí, que é o nosso convidado de hoje aqui no programa. Alegria enorme, amigo, recebê-lo para a gente poder conversar com os nordestinos e especialmente também com o povo do Piauí. Muita alegria, Napoleão, de poder participar aqui desse podcast, poder discutir um pouco aqui sobre o nosso mandato, os temas importantes para o nosso país e para o meu Piauí. Perfeitamente. Vamos começar logo para a gente dar uma geralzinha, a missão lhe entregue da coordenação da bancada, né? A gente que acompanha há 25 anos o Congresso Nacional, a gente observa, o senhor tem assim um jeito muito carinhoso de ser, consegue dialogar, consegue dar exatamente um equilíbrio, e isso é muito importante na política, porque a política tem palanques, tem divisões, ainda mais agora de 2018 para cá. Como é que tem sido essa experiência que foi passada pelos seus pares da coordenação da bancada? Olha, coordenar a bancada do Piauí, para mim é motivo de muito orgulho, motivação dada por todos que fazem parte, os 10 deputados federais e os 3 senadores que nos escolheram para, ao longo do ano de 2026, tratar das pautas de interesse da bancada do Piauí. Então, a bancada tem interesses comuns, cada parlamentar tem sua agenda prioritária, mas esse consenso, esse coletivo tem pautas comuns de interesse especificamente ao estado do Piauí, desde ações diretas de políticas públicas, obras de infraestrutura, né, vários investimentos que são pactuados por esse parlamentar. E cabe ao coordenador o acompanhamento de toda essas pautas junto aos ministérios, né, tá sempre reunindo também a bancada para buscar consensos daquilo que é importante, buscando sempre a convergência. E sempre foi o meu estilo de ser, né, conciliador, articulador, buscar no diálogo a gente conseguir o que é a prioridade. Nós estamos aqui elegidos pelo povo, né, o povo nos elegeu aqui para representá-los aqui no Congresso Nacional. Então, naturalmente, nós temos que reverter essa delegação dada pelas pessoas para que isso se converta realmente em ações concretas que possam melhorar suas vidas. E aqui eu busco essa convergência, para, tendo a convergência, a gente conseguir acelerar no trâmite burocrático e conseguir transformar o que é o desejo, a pactuação em ação concreta lá nos municípios. Nessa mesma linha de atuação, a presidência da Comissão de Saúde, 249 projetos foram analisados na sua gestão, 427 pareceres foram dados, uma movimentação, a gente que acompanha a comissão, uma produção extraordinária. Como é que foi essa experiência como médico? O senhor já esteve de um lado do balcão no Executivo, mas viver isso no Legislativo? A Comissão de Saúde, Napoleão, é uma comissão que trata de um tema muito sensível para a população brasileira. Realmente é estruturar, revisar, qualificar mais ainda a legislação para que o usuário do SUS, especialmente, possa ser ali bem atendido. E, naturalmente, a gente tem que fazer isso com discernimento, com prudência, e, obviamente, existe naquela comissão um seleto grupo, então, pessoas muito bem preparadas, obviamente, muitos com um viés ideológico diferente, e o papel do presidente da comissão é mediar para que a gente consiga realmente avançar no que é prioridade, né, podendo ter prudência para também ter a consciência de que, embora a saúde assim, é dever do Estado e direito de todos, mas a gente tem um limitador chamado
a parte do financiamento. Então, dentro do que é o financiamento, a gente buscar com que a gente aperfeiçoe a legislação para o bem do usuário. Então, a gente conseguiu realmente avançar em muitos projetos, consensuar várias matérias, né, discutindo aqui quando tinha pautas em que tinha muita divergência, reunia-se os líderes de cada partido para poder buscar construir consenso. Então foi realmente uma boa experiência e conseguimos realmente avançar, contribuir em muitas matérias naquele momento. Perfeito. E temos diversas bancadas em nível de Congresso. O senhor se orgulha e faz parte, luta na bancada da chamada Pele Negra. Hoje também definida e enfrentando desafios, porque são muitas discriminações que, infelizmente, não só nessa questão a gente tem nesse país, né, doutor Francisco? Não, foi uma oportunidade, uma luta logo no início ali do mandato, né, naquele momento capitaneado pelo deputado doutor Damião, do estado da Paraíba, ouvindo a representação dos que tinham interesse de formalizar a criação da bancada negra. E isso a gente conseguiu ali, ainda no primeiro ano, em 2023, com o presidente Arthur Lira naquela época, e ali ele viabilizou um assento, né, da representação dessa bancada no Colégio de Líderes, que é o colégio onde se tomam as maiores decisões, se escolhe as pautas prioritárias. Isso foi realmente uma grande oportunidade. Então nós temos um país em que a maioria da população é negra. Então nós tínhamos que, era a nossa reivindicação, que tivéssemos uma representação. Estamos discutindo agora a deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, que coordena essa bancada, e nós temos buscado avançar em muitas pautas de interesse para cada vez mais trabalhar essa tão necessária igualdade racial no Brasil. O doutor Francisco, ele foi o relator do novo projeto do Bolsa Família no país. Como é que foi essa experiência? O que é que o senhor pôde acoplar? Inclusive com um item importante, que o senhor teve atento na questão do seguro de defesa daquelas pessoas, dos pescadores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Quando recebemos essa missão, dado pelo líder do meu partido, também em consonância com o presidente Lula, de fazer a relatoria da medida provisória do novo Bolsa Família. Nós tínhamos um diálogo muito assertivo com os líderes dos mais diversos partidos, ouvindo também o Ministério, no caso o Ministério do Desenvolvimento Social, que é dirigido pelo ministro, que é piauiense, o senador Wellington Dias, e lá a gente buscou aperfeiçoar o que já era boa a proposta do governo. A proposta do governo do novo Bolsa Família buscava ser mais justa. Uma família que tem mais membros recebe mais recursos. Uma família que é unipessoal receberia um valor. Então, se você tem 2, 3, 4, 5 membros, proporcionalmente você tinha um ajuste no valor. E isso a gente percebeu uma reivindicação trazida também por vários setores, a questão do pescador. Eu conheço a realidade dos pescadores lá no meu município, São Francisco do Piauí, que eu fui prefeito. A gente conhece a realidade da colônia de pescadores e sabe a realidade. Eles têm o período do defeso, que é o período que eles ficam legalmente impedidos de praticar as suas atividades laborais por uma questão ambiental. Por conta disso, existe uma previsão de uma indenização por aquele período que ele fica sem exercer suas atividades. Mas isso não quer dizer que por conta disso ele está mudando a sua condição. Exato, não é uma renda. Não é uma renda, é uma indenização, porque ele não. Uma compensação por não estar trabalhando. Então, anteriormente, ele tinha a suspensão do recebimento do Bolsa Família. A partir de então, dessa reformulação da nova lei, ficou acertado de que não teria o corte do programa Bolsa Família para os pescadores. Isso foi um grande avanço. Sensibilidade sua no que diz respeito aos profissionais taxistas, motoboys, mototaxistas, na isenção do IOF e dos impostos na aquisição dos veículos, doutor Francisco? Isso a gente sabe da prática, de realmente o que é o custo, para tanto o mototaxista, para você ver, eles precisam ali ter uma aquisição de um veículo para as suas atividades, mas precisariam ali que a gente tenha esse incentivo. Então a gente apresentou esse projeto, estamos acompanhando, toda a matéria que envolve isenção tributária, a gente tem um desafio maior de avançar, mas estamos otimistas aqui na possibilidade de avançar com essa matéria. Como médico também, e até como presidente da Comissão de Saúde, o senhor está inserido aí na luta com projetos em relação ao combate à dengue e afins, chikungunya e tudo mais. É um tema, inclusive, preocupante. Muitos casos
de morte, inclusive, são registrados no país. O Brasil, a gente vive essa sazonalidade, ano com mais, ano com menos, oscilando, especialmente entre essas 3 arboviroses, que é a dengue, que é a zika e o chikungunya. Então, isso requer com que, naturalmente, a gente possa estar aperfeiçoando a política pública para a gente ter mais efetividade. Porque a gente está, que nem gestão, a gente está enxugando gelo. A gente tem uma crise, aí superlota o pronto-socorro, e aí, como essa, tem casos graves, especialmente assim, da dengue, que o paciente evolui para o óbito, né, na chikungunya, que as pessoas evoluem muitas vezes para situações piores, até para síndromes graves, como síndrome de Guillain-Barré. Então, assim, você tem várias situações em que a gente precisa estruturar mais. Então, o nosso projeto é com esse sentido, para que a gente possa cooperar com o que já é feito pelo Ministério, pelas secretarias estaduais e secretarias municipais, para estruturarmos uma política que seja de mais resultado, de prevenção, de promoção e também do cuidado, mas que a gente possa avançar nessa pauta no país. Perfeitamente. Diversas categorias têm lutado aqui, principalmente os agentes comunitários de saúde e de endemias, mas o senhor se preocupou também com os técnicos de laboratório, que é uma coisa que, como médico, o senhor conhece também a importância desse pessoal e está aí trabalhando em cima da regulamentação dessa categoria. Olha, os técnicos de laboratório, eles são um pouco injustiçados nesse processo, principalmente na legislação que temos hoje. O técnico de laboratório, ele, até mesmo pela nomenclatura, pela falta de regulamentação da profissão, não tem uma lei que regulamente a profissão, eles não conseguem, por exemplo, acumular cargos. Pela lei, pela Constituição, o profissional de saúde, ele pode acumular um cargo, desde que seja também em uma área técnica da saúde, mas essa exige que essa área tem que ser regulamentada por lei. E como não tem essa regulamentação, embora seja os técnicos de laboratório que eu estou me referindo, os que atuam na área da saúde, eles acabam sendo penalizados. Então, isso querendo especialmente suprir essa lacuna. Quem está com esse projeto, ele foi aprovado na Comissão de Saúde, estamos tendo ali um pouco de dificuldade no avanço dele na Comissão de Constituição e Justiça, muitas vezes interpretação diferente, lutas de algumas categorias, mas estamos buscando fazer justiça a esse conjunto de profissionais que estão sendo penalizados. Aliás, nessa linha de saúde, o senhor com a luta incessante aí, né, que diz respeito à saúde bucal, inclusive nesse aspecto com um item importante para as pessoas com deficiência. É um projeto importante, a gente compreendendo que precisa estruturar mais para que os serviços de atenção às pessoas com deficiência possam realmente cuidar mais das pessoas que têm a necessidade do atendimento na saúde bucal, né? Então é isso que a gente precisa cada vez mais fazer. Eu tenho defendido muito, Napoleão, e, por exemplo, no estado do Piauí, a gente tem conseguido estruturar uma rede de atenção à pessoa com deficiência. Lá nós conseguimos, dialogando lá com a ministra Nise, especialmente agora com o ministro Padilha, recursos para a construção de centros especializados em reabilitação. Estamos construindo na cidade de Floriano, na cidade de Corrente, na cidade de São Raimundo Nonato, na cidade de Uruçuí. Então, esses centros, necessariamente, eles vão ter também esses atendimentos. Mas não é só o centro especializado, a gente quer estruturar essa política para que a atenção odontológica da saúde bucal seja feita. Porque existe uma dificuldade maior, você imagina, o atendimento odontológico, às vezes, para quem não tem nenhuma deficiência, você tem ali, muitas vezes, algum trauma, só o barulho ali, às vezes, dos equipamentos, provoca um certo pânico. Imagina uma pessoa com deficiência, que tem uma neurodiversidade, né, ele acaba ficando mais ansioso. Então precisa ter um aparato, um cuidado maior para que a gente realmente consiga avançar. Então é esse o intuito do projeto. Inclusive nessa linha, aproveitando já que o senhor já falou disso, as unidades móveis de mamografia, que é um negócio também importantíssimo, né, para a prevenção das mulheres em relação ao câncer de mama, e a condição que o senhor deu exatamente de levar, inclusive, uma coisa importantíssima, que é a hemodinâmica, né? Num estado como o Piauí, que tem uma geografia muito grande, às vezes distante das cidades, a gente ficava dependendo de Floriano, de Picos, de Teresina, e agora o senhor está conseguindo esse trabalho de, digamos, distribuir geograficamente no estado. Olha, a nossa preocupação é em fazer a aplicação de nossos recursos, das nossas indicações de emenda parlamentares, elas vão também, Napoleão, dentro de uma lógica epidemiológica. É você imaginar quais são as principais causas de morte que nós temos.
são as doenças do aparelho circulatório, seguido também ali nós temos conjuntamente já disputando as doenças da oncologia, os casos de câncer. Então eu tenho tido esse cuidado. Então daí, para a prevenção do câncer, tenho estimulado a mamografia através de carretas itinerantes que percorrem o estado. Aportei recursos também para uma carreta que faz um trabalho de ressonância magnética, uma carreta que desloca por várias regiões do estado fazendo ressonância, e isso ajuda a diagnóstico de várias doenças, dentre elas também o próprio câncer. Tenho incentivado recursos para um programa de prevenção do câncer de colo de útero, de próstata, de colo uterino e cólon retal, né? Também tenho financiado isso para que assim a gente consiga ter diagnóstico precoce, e quanto mais cedo se diagnostica, maior a chance de um tratamento definitivo, e também pensando na mortalidade elevada que nós temos por doença do aparelho circulatório, como o infarto agudo do miocárdio, né, o infarto agudo, o AVC, e por conta disso a gente buscou colocar recursos para colocar equipamentos de hemodinâmica. Hoje nós temos hemodinâmica funcionando apenas lá na nossa capital, na capital Teresina, e um serviço privado em Parnaíba. Então tem no SUS toda essa rede de atendimento. Então colocar na cidade de Floriano, que é uma sede da macro-região, colocar em Picos e também estruturar em Parnaíba, no serviço público, você consegue ter mais próximo das regiões para um caso de dor torácica. A pessoa tem um sintoma ali de um infarto, tem um local próximo que faz o cateterismo, muitas vezes o próprio equipamento já faz o tratamento ao colocar um stent fazendo uma angioplastia. Então isso vai ser uma mudança realmente no curso natural da mortalidade das doenças do aparelho cardiovascular após a implantação desses serviços nessas regiões. O celular tocou aqui agora, eu imaginei exatamente a mensagem que chega para a gente, educação. E aí a gente vai para o IFPI, né, que o senhor tão bem lutou lá exatamente em Altos, e também em Floriana, o nosso curso de medicina, que finalmente está se tornando uma realidade, né, doutor Francisco? Olha, a educação, eu que sou o resultado da educação, né? Vim lá, estudei em escola pública, consegui fazer ensino médico numa escola privada, mas com bolsa, fiz curso de medicina na Universidade Federal, lá no estado da Paraíba. Então eu sei a importância que é isso, né? Quando eu fui fazer vestibular para medicina, nós só tínhamos medicina na época no Piauí, 40 vagas na Universidade Federal do Piauí somente, né? E isso eu não consegui na época passar para medicina na Federal do Piauí, mas passei na Federal da Paraíba e fui fazer lá. Olha o que eu me desloquei para poder fazer um curso de medicina. Então eu sempre tive o desejo de poder levar. No Piauí... E já era um privilegiado, diga-se de passagem. Já era um privilegiado. Né? Porque tem muitos que nem isso conseguiriam. Nem isso conseguiram. Né? E aí, para poder facilitar o acesso, sabemos do sonho de muitas famílias de poder ter ali um filho seu se formando em medicina. Então, por conta disso, nós conseguimos uma luta que não foi fácil aqui, dialogando, porque é muito criterioso para a implantação do curso de medicina, mas estamos felizes, né, já agora para o mês de agosto, iniciando as aulas do curso de medicina no campus da Universidade Federal do Piauí, na cidade de Floriano. Como também a rede do Instituto Federal. A rede do Instituto Federal do Piauí já tem 21 unidades, está sendo construída mais 3. Na cidade de Barras, na cidade de Esperantina e na cidade de Altos. Né? A cidade de Altos eu tive ali um empenho maior para poder, sabendo ali da necessidade, uma cidade com mais de 50 mil habitantes, então tinha aquele vazio que precisava ser preenchido, então o reitor se sensibilizou, dialogamos aqui no MEC e foi viabilizado. Temos outros pleitos de poder realmente também ampliar em outras cidades, né, como Amarante, Elesbão Veloso, Canto do Buriti, o próprio campus de Teresina, mas isso é uma discussão aí para a gente fazer no próximo governo. Vamos falar um pouquinho de infraestrutura e liberação de equipamentos, que aliás são muitos, né, junto à Codevasf, os ministérios, tratores para a agricultura familiar tem sido uma coisa importante, as colmeias, que é outro item, a infraestrutura que o senhor tem também buscado junto à Embrapa, na área de agricultura familiar, e também a inclusão social. Eu queria que o senhor desse uma geralzinha desses temas, porque são muitos, daria um programa, mas eu queria que o senhor fizesse um resumo. O primeiro é dizer que nós sempre apostamos na agricultura familiar. Eu entendo que num estado que nem o Piauí, onde a maioria dos municípios, a maior parte da população reside na zona rural, então é do campo em que ela sobrevive. Então nós precisamos fortalecer, dar as condições, né? Claro que obviamente cresce
Cresce muito no Piauí o agronegócio, que é importante, também traz riquezas, mas precisamos fortalecer a agricultura familiar, porque eu vejo ela como uma grande geradora de emprego e renda no nosso estado. Isso a gente tem feito. Para fortalecer, precisamos. O diálogo que a gente tem feito muito forte com a Embrapa, para garantir assistência técnica, além do que já é feito, parcerias importantes com as nossas emendas parlamentares para equipamentos, trator, colmeia, kit de irrigação, sistema de abastecimento de água para a produção. Então é isso que a gente tem buscado. Tem lutado na questão da energia solar, né? Não da só na instalação, solar, como na liberação de taxas, exatamente, cobranças de... A gente tem buscado também fazer isso, mostrar. Eu estou com recursos que eu tenho colocado no Denox para sistema de abastecimento de água, para onde não tem água, mas também para a produção, mas sempre tendo cuidado de colocar com energia solar, até mesmo para diminuir o custo, que muitas vezes é o que entrava e diminui, né? Estamos nessa luta realmente para diminuir essa cobrança da taxa pela distribuição da energia gerada pelos mini geradores. Então, colocando aqui o nosso compromisso com essa agenda. Sensibilidade sua na questão de pessoas, a perspectiva da sua luta em relação ao apoio psicológico para os profissionais de segurança pública. Olha, os profissionais de segurança pública, Napoleão, eles vivem ali um momento de estresse, eles vivem um momento de tensão, né? Ali é sempre muito neválgico aquela convivência dos profissionais de segurança que estão em zona de crime, de conflito a todo momento, e isso acaba afetando naturalmente a mente desses profissionais. Então, eles precisam ter um cuidado diferenciado. Então, a nossa proposta é que a gente consiga, até mesmo revisando um programa que já foi criado anteriormente, que é um programa de valorização dos profissionais, valorização da vida dos profissionais, o Provida, né, que a gente consiga estruturar melhor nesse viés também do atendimento psicológico, para que seja mais acessível, que eles tenham a facilidade de contato com esses profissionais, porque a gente tem estatísticas de que são os profissionais que têm maior incidência de doenças mentais. São profissionais que têm uma incidência elevada de suicídio, por exemplo. Então, a gente precisa ter essa compreensão, que precisa estruturar uma política pública nesse sentido. Vamos dar uma geralzinha em nível de Piauí e de Brasil. O senhor já foi executivo, sabe que às vezes a facilidade de poder executar uma coisa de acordo com o projeto que o gestor faça, prefeito, governador ou presidente da República. Mas o legislador é diferente, ele encaminha recursos e luta para que as coisas aconteçam. Como é que o senhor vive esse momento, por exemplo, mais médicos, que é uma coisa que o senhor luta tanto, aí o senhor tem a felicidade de ter um governador aliado e ter um presidente da República aliado. E aí, aproveitando, a gente faz um pacote nacional, mais médicos, 6x1, imposto de renda, a redução do imposto de renda da alíquota até R$5.000. Como é que tem sido exatamente a luta em cima desses temas que vem de cima, vem do presidente Lula e do próprio governo? O presidente Lula teve esse cuidado de reestruturar muitas políticas públicas, né? Então, nós tínhamos a necessidade de, por exemplo, ter mais médicos aqui em todas as regiões. E isso ele buscou logo nos primeiros anos reorganizar. Mas aí apareceu uma lacuna. Nós temos médicos da atenção primária, que estão ali fazendo o atendimento. Agora, nós precisaríamos ter também ali o atendimento especializado. O atendimento que pudesse ser feito com diversos especialistas. Daí vem o programa. Mais especialista. Agora tem especialista. Da mesma forma, a necessidade da gente estar discutindo pautas de interesse do trabalhador e da trabalhadora. A compreensão de que o trabalhador precisa, sim, ter ali 2 dias de descanso. Ele hoje trabalha numa escala 6 dias trabalhando e 1 dia de descanso. A ideia é que a gente pudesse ter 5 dias de trabalho e 2 dias ali de descanso. Isso nós conseguimos, com muita luta ali, aprovar na Câmara. O projeto agora tramita lá no Senado, na expectativa do bom senso por parte também dos senadores, para que aprove logo, para que a gente consiga uma implementação mais rápida e seja mais justo. Porque você for analisar a quantidade de trabalhadores que nós temos hoje, a maior parte já não trabalha nessa escala, né? Então é só quem pega mais no pesado, é quem está submetido a um regime ali mais rígido, com a maior cobrança, na carga horária de 44 horas semanais. E essa história que o empresário vai quebrar, que vai falir, que vai fechar, é tudo... Não, isso não existe. É tudo coisa, porque quando se implantou há 30, 40 anos atrás, 50 anos, o 13º, fundo de garantia, férias, não sei o quê... Era sempre o mesmo... A conversa era essa, que ia quebrar e ninguém quebrou. Eu tenho a compreensão, Napoleão, que o trabalhador vai ter 2 dias de descanso,
O que já foi testado por vários empresários é que ele diminui as faltas ao trabalho na semana regularmente, ou seja, é mais assíduo. Então isso aí já tem um ganho, porque o profissional já vai estar ali. O profissional descansado, ele está com a mente melhor, ele consegue fazer, ele está mais atento ao serviço que ele vai fazer, né? Quem faz atendimento ao público está com uma outra áurea até mesmo para acolher melhor. Então o resultado, eu não tenho dúvida que será melhor para o empresário. Com o tempo, vão perceber que no final das contas foi bom para o empresário, foi bom para o trabalhador, né? Mostrando realmente aí como tem sido essas coisas. E a isenção do imposto de renda, né? A compreensão de que quem ganha até R$5.000 ter ali a isenção, não vai pagar nada de imposto de renda. Quando você pega ali quem ganha R$5.000, é como se você, e não pagando mais imposto, garantisse para ele praticamente um 14º salário, né? Então mostrando o impacto que isso dá em uma faixa importante de trabalhadores e trabalhadoras que temos no nosso país. Francisco Assis de Oliveira Costa, muito obrigado por ter vindo ao programa, doutor Francisco, deputado federal do PT do Piauí, ele que presidiu a Comissão de Saúde e que tem cumprido um mandato. A gente está de olho, tem acompanhado diariamente aqui em Brasília em favor de muitos temas nas questões sociais, não só do seu estado, mas de resto do Brasil. Muito obrigado por ter vindo ao programa, doutor Francisco. Olha, eu que agradeço aqui, Napoleão. Estamos sempre à disposição para a gente fazer um debate, discutir sobre as pautas importantes do nosso país, lá do Piauí, uma prestação de conta do nosso mandato. Perfeito. Eu estou indo embora e dizendo a você que não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Um grande abraço e até o próximo programa. Você acompanha tudo pelas nossas emissoras Band e também nas nossas redes sociais. Tem passado aqui na tela para você acompanhar o nossa classe. Até o próximo programa.